Olá, pessoal, dando continuidade aí sobre o sistema colonial no Brasil, um dos métodos que foi utilizado para a colonização, né? A primeira forma de colonização usada foram as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram grandes lotes de terra, nos quais o governo vai dividir, você pode ver no mapa aí, ó, para facilitar o processo de colonização. Né, que nós temos uma imagem da professora Lilian Larroca que mostra um mapinha antigo, daquela época, em como foram divididos os territórios, como que o território foi dividido nessas capitanias. Então, eram lotes de terra, eram latifúndios, capitanias hereditárias, porque ela era dada para um capitão donatário, né? Esse capitão, ele passava, né, o poder aí, a posse da terra era uma passagem, era de pai para filho. Estou me atropelando aqui, né? Então, as capitanias hereditárias, porque nós temos grandes extensões de lotes de terra, essas extensões são governadas por um capitão chamado de capitão donatário, e esse capitão donatário, ele transferia a posse dessa terra para o seu filho, caso viesse a falecer. Eram 15 lotes horizontais de terra, tá? Eles eram entregues ao rei, olha só, pelos membros da corte que eram da sua confiança. Não era um lote de terra entregue para qualquer um, tá? Esses capitães donatários, eles recebiam do rei uma carta de doação. Olha aqui, essa carta de doação era um documento que transferia a posse da terra. O mapa mostra para vocês aqui essa divisão. Maranhão do João de Barros e Alves Cunha, o Maranhão aqui, ó, do Fernando Álvares de Andrade, o Ceará, que foi o capitão Antônio Cardoso, o Rio Grande, o João de Barros e Aires da Cunha. Você vai ver que quando está escrito primeiro quinhão e segundo quinhão, é o primeiro lote de terra e o segundo lote de terra ganho. Aí você vai ver Itamaracá, Pernambuco, do Duarte Coelho, que foi a capitania mais próspera, né, da época, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Vicente. Olha aqui, São Vicente do Martim Afonso de Souza foi também uma capitania, porque dentre todas essas capitanias, as únicas que de fato prosperaram, que realmente aconteceu na época, foram as capitanias de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Ao receber a carta de doação, então eu tenho um nobre que será o capitão donatário, aquele que recebe o lote de terra. Junto com a carta de doação, ele também vai receber uma carta foral. Olha só aqui onde está passando o mouse na tela. A carta foral era uma carta que estabelecia os direitos e deveres desses donatários. Quais são esses direitos? Direito de aplicar a justiça, o direito de escravizar os índios e doar sesmarias. Sesmarias também eram um lote de terra. Então, imagine lá que o Duarte Coelho, ele tem o direito de doar dentro do seu território, dentro da sua capitania Pernambuco, sesmarias, doar lotes de terra, claro que para pessoas da sua confiança, claro que para pessoas que também eram da nobreza, e não vai ser para qualquer um, né, gente? Que essas terras seriam doadas. Então, a sesmaria era um direito que o capitão donatário tinha, ou posso chamá-lo apenas de donatário, ele tinha de doar também, né, esses lotes de terra dentro da sua capitania. Quais são os seus deveres? Fundar povoados, cobrar impostos, defender o território. Esses eram os deveres, porque eles estavam para colonizar e expandir o território e fazer com que esse território desse e gerasse riquezas para Portugal. Quais eram os privilégios da metrópole? É claro, as terras brasileiras pertencem a Portugal, né? E a metrópole, né, no caso aqui a metrópole portuguesa, ela tem alguns privilégios. Quais são? 100% sobre o pau-brasil. Ela tinha o privilégio de 100% sobre as drogas do sertão, especiarias brasileiras. 20% era o que ia para a coroa sobre os metais preciosos.
e 10% sobre a produção agrícola. Então, o que que acontece? A coroa, ela tinha 100% sobre o pau-brasil, 100% sobre as drogas do sertão, 20% do ouro encontrado no Brasil era destinado para a metrópole e 10% da produção agrícola, né? Então, você percebe que eu tenho uma colônia em processo de desenvolvimento, mas eu também tenho uma colônia que vai dar privilégios para a metrópole, e no nosso caso, Portugal. Esse mapa aqui que eu trouxe para vocês, ele é um mapa que foi publicado pela Revista de História da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, em 2014. Esse mapa foi redesenhado por um engenheiro chamado Jorge Sintra, que ele mostra as capitanias aqui ao norte da colônia, divididas de uma forma vertical e não horizontal, como se pensava. Então, geralmente, quando nós falamos das capitanias, o mapa tradicional, ele traz esse modelo aqui, né, das capitanias em 15 lotes horizontais. Um estudo feito pelo Jorge Sintra, que foi publicado na Revista de História da Biblioteca Nacional, ele mostra um mapa redesenhado agora com as capitanias ao norte divididas verticalmente, tá? Isso é uma informação para você ver que com a história nós também temos, né, à medida que nós nos aprofundamos, estudamos, à medida que nós vamos buscando conhecimento e buscando curiosidades, estudando e pesquisando, nós vamos vendo que ocorrem mudanças nesse contexto, tá? Algumas capitanias prosperaram, lembra que eu falei para vocês? Pernambuco e São Vicente. Elas eram capitanias que cultivavam a cana-de-açúcar. Nessas capitanias, eles usavam os trabalhadores escravos para o plantio, para a colheita, para o transporte, para a fabricação de açúcar. E assim, gente, eles tinham cada vez mais lucros. As capitanias, elas são as únicas capitanias prosperadas porque, de fato, houve um processo de colonização, houve um processo do cultivo da cana-de-açúcar e o uso da mão de obra escrava. Muitas fracassaram. Se dentre as capitanias, apenas 2 prosperaram, as demais fracassaram. Por que que elas fracassaram? Primeiro motivo, o Brasil ficava muito longe de Portugal, né? A distância entre o Brasil e Portugal era muito longe. Houveram donatários que receberam esses lotes de terra e que nem aqui vieram, porque era um custo também muito alto. Então, era preferível ficar em Portugal mesmo e não ter que vir para o Brasil. Não havia pessoas para cultivo da terra. As capitanias fracassaram também porque não havia cultivo da terra. Não tinha gente para cultivar. As capitanias fracassaram porque os índios lutavam pelas terras. Afinal de contas, a terra era dos índios. Esses índios, aqueles que não se tornaram escravos, aqueles que não morreram, bom, aqueles que ficaram e resistiram, eles vão lutar pelas terras. Então, eram constantes os conflitos. E não tinha recurso financeiro. Não havia recurso. Por isso que muitos nem saíram de Portugal. Porque sem o dinheiro, sem as pessoas, a distância e os ataques indígenas acabaram promovendo o fracasso das demais capitanias. No nosso próximo bloco, no nosso próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre, né, o que é o governo geral, o que foi o governo geral, né? O que aconteceu? Quem foi Tomé de Souza, o Duarte da Costa, o Mendes Sá? Porque eu já tinha o capitão donatário, né? Eu tinha aqui os donatários que estavam aí colonizando, ainda que fossem 2 as que prosperaram, mas em função da distância, em função dos problemas ocorridos aqui, o governo português ele vai enviar para o Brasil um governo geral, alguém também da sua confiança que pudesse ajudar na administração do Brasil. A gente vai ver isso num terceiro vídeo que eu vou gravar para vocês e já já nós retornamos.